Meus irmãos, nessa quinta-feira, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos dar continuidade em nosso curso básico de teologia. Nós estamos esta semana estudando acerca da matéria por nome teontologia, matéria que trata acerca do Senhor nosso Deus, um único Deus subsistente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ontem nós estudamos sobre os atributos naturais ou incomunicáveis de Deus, atributos que pertencem somente à pessoa bendita e maravilhosa do nosso Deus. Mas hoje nós queremos estar falando acerca dos atributos morais ou comunicáveis do nosso Deus, atributos que ele compartilha conosco. Porém, em nós, estes atributos se manifestam de forma limitada, imperfeita, né? E já na pessoa do Senhor nosso Deus, esses atributos se manifestam de forma perfeita. São, então, os seguintes atributos. Nós vamos fazer a leitura e vamos estar comentando aí alguns dos atributos morais, atributos também chamados comunicáveis, amém? O primeiro é a santidade. A santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado. Por quê? Pois expressa a majestade de sua natureza e caráter moral. Então, meus irmãos, por expressar o caráter, né, moral de Deus, este atributo por nome santidade é o seu atributo mais exaltado. Deus é santo, né? No sentido da palavra perfeição, Deus é santo. Olha só o que está escrito acerca da santidade de Deus no livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Nosso Deus é santo, é maravilhoso. Continuando, retidão. A retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas, podendo ser chamada de santidade legislativa. Nesse atributo, retidão, vemos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre o impele a fazer e a exigir o que é reto. Então, devido a este atributo por nome retidão, Deus sempre é impelido a fazer e a exigir aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Acerca da retidão de Deus, está escrito no Salmo de número 25, verso de número 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Terceiro atributo moral que nós queremos aqui frisar nesta quinta-feira é o atributo por nome de justiça. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Essa pode ser chamada de santidade judicial. Meus irmãos, é tremendo que a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o ser humano semear, o ser humano irá colher. Então Deus é justo, Deus é justiça. Se porventura você tem sede de justiça, pode depositar, meu irmão, minha irmã, a tua fé no Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Olha só o que diz a Bíblia sobre a justiça de Deus. Salmo de número 9, verso 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Agora, nós queremos falar acerca do atributo chamado amor. O amor é aquele atributo de Deus pelo qual ele se inclina a buscar os melhores interesses de suas criaturas. Deus, por ele ser um Deus de amor, ele se inclina a buscar os melhores interesses em prol de nós, suas criaturas, sobretudo nós que somos seus filhos e filhas, que somos convertidos a Cristo, que cremos em Cristo. Então Deus, devido a este atributo chamado amor, ele se inclina a buscar aquilo que é melhor,
a operar aquilo que é melhor na minha e na tua vida. Acerca do amor de Deus, a Bíblia diz assim, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Paulo escreveu: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz também no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, o mundo, humanidade, Deus amou a mim e a você de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, falando um pouco também acerca do atributo de Deus chamado misericórdia. A misericórdia de Deus é aquele princípio e qualidade que descreve sua disposição e ação em relação aos pecaminosos e sofredores, sustando, ou seja, suspendendo penalidades merecidas e aliviando os angustiados. Então eu e você, devido ao nosso pecado, nós éramos e somos dignos de ser penalizados por Deus. Mas Deus, ele suspende muitas vezes essas penalidades. Por quê? Por causa deste atributo chamado misericórdia. E Jeremias vai dizer no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, as seguintes palavras acerca das misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora, meus irmãos, para nós finalizarmos, vamos falar acerca do atributo chamado graça. A graça de Deus é seu favor não merecido, contrário ao merecimento, mediante o qual a penalidade merecida e consequente é suspensa e todas as bênçãos positivas são concedidas ao crente arrependido. Meus irmãos, então, como aqui está registrado, né? A graça de Deus significa, o termo graça significa favor imerecido, ou seja, favor que eu e você não merecíamos. Então, porque Deus possui este atributo, esta qualidade chamada graça, ele suspende as penalidades que eu e você éramos, somos merecedores. E muito além disso Deus vai. Ele nos abençoa com muitas e muitas bênçãos que fazem parte desta graça, sobretudo a bênção suprema, a maior bênção de todas, que é a bênção da salvação da minha e da tua alma. Olha só o que a Bíblia diz na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, acerca da graça de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ou seja, a todos os seres humanos. Então, para finalizar, eu quero aqui frisar o que a Bíblia diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Neste texto bíblico, a Bíblia revela que eu e você, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não é porque eu e você, meu irmão, somos bons ou não somos bons. Não é porque eu e você, meu irmão, somos da etnia italiana, alemã, africana, holandesa, espanhola. Não é porque eu e você, meus irmãos, pertencemos à classe alta, à classe média, à classe baixa. Não é porque eu e você, meus irmãos, somos pessoas de destaque ou não na sociedade. Não, nós somos salvos pela graça, favor imerecido, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu deixo essas palavras nesta quinta-feira ao teu coração. E a minha oração é que Deus venha te abençoar em todas as áreas e aspectos da tua vida neste dia de quinta-feira. Receba a bênção da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.